Olá pessoal, Batistinha Ferreira aqui de novo. Hoje nós vamos falar de um tópico bem contraditório e polêmico, que é o gastador contra o poupador, né? Então nós temos de entender isso claramente antes de começar a investir, porque se o nosso perfil não for do poupador, nós não vamos conseguir investir, gente, porque vamos colocar o dinheiro e vamos tirar. Então nós vamos entender um pouquinho mais disso hoje para nos aprofundar mais nos conteúdos, tá certo? E antes de tudo, eu queria agradecer a todo mundo que está compartilhando, dando like, vendo os vídeos, vindo falar comigo, mandando mensagem. Isso ajuda muito, gente, alegra, né? Dá aquela vontade de você pesquisar mais, estudar, para trazer um conteúdo cada vez melhor, né? E vou pedindo desculpa também, que vocês estão vendo que eu estou fazendo os vídeos todos sem edição, na lata, corrido. E com o tempo eu vou aprendendo a editar os vídeos e vai ficando um pouquinho melhor, né? Eu vou organizar um espaço aqui para eu gravar direitinho e com o decorrer do tempo vai ficando cada vez melhor. Até na fala, no olhar para a câmera e tudo, isso vai melhorando com o tempo, né? E uma ressalva do vídeo anterior, que eu falei de um trader, eu falei o Felipe Persigo, mas que é um trader de opções, não é o Felipe Persigo. O Felipe Persigo é um trader que eu vou falar de tokenização depois, né? Então confundi o nome. O que faz os traders em opções é o Belinello. Depois eu vou mostrar para vocês, tá certo? E fica essa minha desculpa. Então nós vamos começar, gente, falando sobre o poupador, né? Que é o mais importante. Porque para investir você tem que poupar. Você só pode investir o dinheiro que você tem, que sobra, né? Você não pode tirar o dinheiro de você pagar suas contas mensais, semanais, diárias, o que for, para investir. Por quê? Porque você vai ter de tirar aquele dinheiro para pagar essas contas. Então não dá certo. E, então o investimento é um ato da gente querer aumentar nosso patrimônio, tá certo? Pensando no futuro. Então a forma simples é você ganhar X e não gastar o X. Então você gastar menos de X e o que sobra você investir, né? Da forma que vá render melhor ou que seja mais seguro para você, tá certo? Então o básico é isso, você tem que gastar menos do que você ganha, certo? Então você começa com isso, esse dinheiro que sobra, você vai dar um destino a ele, para fazer com que ele trabalhe para você, tá certo? Então, a intenção de investir é isso, fazer com que seu dinheiro trabalhe para você, tá certo? Né? Eu vou investir um pouquinho meu dinheiro, um pouquinho meu dinheiro, quando começar a render uma quantia, eu vou sair do meu emprego. Não, tá certo? Então o objetivo não é esse. O objetivo é fazer com que o dinheiro renda para que você tenha uma maior quantidade de dinheiro e consiga a sua liberdade financeira, né? Que é quando o dinheiro que vai render, ele é mais do que você precisa para viver no mês, tá certo? Então, os rendimentos do seu dinheiro vai ser suficiente para pagar todas as suas contas, manter seu padrão de vida e ainda vai sobrar. E ainda você vai estar gerando dinheiro dos seus trabalhos, tá certo? Então, não pensem que investir vai deixar de trabalhar, né? Então, geralmente, quem começa a investir, começa a ter uma renda melhor, geralmente trabalha mais, tá certo? Porque ele não vai se preocupar com o dinheiro. Ah, nossa, eu preciso do dinheiro para pagar tal conta. Você não vai estar mais naquela preocupação se está faltando dinheiro ou não. Então, você vai se preocupar mais em ser mais proativo, tá certo? E isso vai gerar mais renda. Então, esse dinheiro que sobra, a maioria das pessoas investe, né? De alguma forma, pode ser na bolsa, ou até como antigamente o pessoal comprava animais, e esses animais iam dar leite ou crias, e isso era o rendimento dos animais, né? Então o dinheiro estava empregado numa coisa e ele conseguia vender depois e ainda tinha alguns rendimentos, né? Mas a grande população brasileira ainda não investe na bolsa, tá certo? Então é menos de 5% da população, mas está crescendo a cada dia graças aos influenciadores e algumas facilidades que estão aparecendo, como corretagem zero e coisas do tipo, né? Que eu vou falar mais para frente quando eu for criar conta, mostrar como criar conta em corretora. Então, esse dinheiro eu vou investir para potencializar esse meu acúmulo de capital, esse meu patrimônio,
né? Eu não vou guardar o dinheiro embaixo do colchão. Posso. O meu patrimônio vai aumentar, mas muito devagar. E se a gente levar em conta a desvalorização da nossa moeda, vai demorar bem muito, né? Então, eu tenho de investir esse dinheiro para que ele vá rendendo pelo menos acima da inflação, tá certo, gente? Para ter esse acúmulo de patrimônio. E eu tenho de sempre estar investindo, né? Fazendo aportes de tempos em tempos, por semana, por mês, de 15 em 15 dias. Isso vai ser dependente de você, né? E eu sempre tentar manter aquele meu aporte. Se eu posso pagar, botar R$ 100 por mês na bolsa e comprar ações R$ 100 por mês, tentar colocar aqueles R$ 100 por mês e com o tempo aumentar, tá certo? Porque se você for colocar só aquela quantidade pequena por mês, você vai juntar um dinheiro para o futuro, mas será que vai ser suficiente para você ter sua liberdade financeira, uma tranquilidade, né? Nós temos que ver que a intenção de investir é para eu não depender de uma aposentadoria, tá certo? Minha aposentadoria vai ser um extra, né? Então, eu tenho de me proteger, né? A gente vê aí os políticos entrando e saindo. Se um político entrar, dar uma canetada aí e acabar com alguma coisa, né? Então, nós investimos para nos proteger. E eu vou falar de diversificação de investimento mais para frente, tá certo? Então, eu vou fazer com que esse dinheiro renda mais que a inflação, para eu ter um acúmulo de patrimônio maior e um pouco mais rápido, tá certo? Então, o ideal é você investir esse dinheiro e não guardar, tá certo? E poupança, gente, é seguro, tem uma alta taxa de liquidez, é fácil de você botar na poupança, mas a poupança hoje em dia não tem o rendimento real, tá certo? Porque ela perde para a inflação. Então, o tipo de investidor, o poupador e o gastador vai depender do tipo de preferência temporal que ele tem. Preferência temporal, gente, é o que eu quero, que eu penso para gastar ou consumir uma coisa, tá certo? Então, se eu tenho uma preferência temporal baixa, eu penso em consumir ou gastar só no futuro. Eu penso no futuro. Eu quero pegar uma coisa simples, construir uma coisa maior que vai render mais para mim, né? Vai ser muito melhor para mim. Então eu posso pegar uma vara de pescar, vou pescando com a vara e a pessoa que tem uma preferência baixa, ele vai começar a pensar, gastar uma parte do tempo dele para construir um barco, para poder pescar mais, né? E uma pessoa que tem uma preferência temporal alta, que quer consumir naquele momento, ele não vai se preocupar em fazer com que o tempo dele seja mais valioso para render mais. Ele só vai querer pegar o peixe, consumir e pronto, tá certo? Então nós vamos tirar um pouquinho mais de preferência temporal, alta e baixa, nas nossas videoaulas, né, que vai ter que explicar melhor. Mas o bom poupador, ele tem uma preferência temporal baixa. Por quê? Porque ele pensa no futuro. Ele quer pegar aquele dinheiro dele, que seja pouco, mas ele quer transformar em algo grande que vá render para ele, tá certo? Então, com o tempo, nós vamos estar com o juros sobre juros, né? A bola de neve que nós chamamos no mercado de ações, né? Na renda variável, que eu vou pegar meus dividendos, meus proventos, meus juros sobre capital próprio e vou reaplicar na ação, porque lembrando, aquele dinheiro que está investido eu não preciso para o meu dia a dia, tá certo? Então, os rendimentos dele eu também não vou precisar. Então, o que é que eu faço? Eu boto ele para trabalhar para mim também, tá certo? Nós vamos viver com o nosso salário e investir as sobras, tá certo? O que sobra. Então, temos de pensar também que não podemos ser o avarento, que chamamos, né? Que é aquela pessoa que vai tirar das suas necessidades para investir. Não se pode negar necessidades essenciais, tá certo, gente? Nós não podemos tirar do nosso meio as necessidades essenciais. Eu não vou tirar o feijão do meu almoço, deixar de comprar feijão para investir aquele dinheiro, não faz sentido, tá certo? Então, por isso que nós temos que nos preparar antes de investir e ver quanto eu gasto por mês, quanto sobra e quanto eu posso investir daquilo que sobra, tá certo? Lembrando que nós temos de ter alguma reserva para
ocasiões do dia a dia. Eu sobrar R$ 200 do meu salário, eu vou investir os R$ 200, vou ficar sem nada, né? Então temos de ver isso direitinho, né? Mas, Batistinha, como é que eu vou investir se não sobra dinheiro? A coisa mais simples que nós temos de pensar é ganhar mais dinheiro. Nossa, é isso? É. Então, se você começa a ganhar mais dinheiro, só que quando você ganha mais dinheiro, faz algum bico, alguma coisa que vai te dar um pouquinho mais de dinheiro, você não pode pegar e aumentar seu padrão de vida. Não vai adiantar de nada. Então você tem de firmar naquele padrão de vida que você tem, aumentou o dinheiro que está entrando, e aí sim você vai conseguir investir, tá certo? Investir certo, de forma correta, tá certo? Sem botar os bois na frente do carro, como a gente falou, tá certo? Então, temos de pensar no futuro. E lembrando que quem investe, quer aumentar o patrimônio, é de pouquinho em pouquinho, ok? Aí nós vamos falar agora um pouquinho do gastador, né? O gastador, a preferência temporal dele é alta, ele quer consumir no momento, ele pensa no presente, tá certo? Então, ele vai receber o dinheiro e já vai gastar, tá certo? Se ele tem acesso a crédito, que no Brasil hoje é a coisa mais fácil do mundo você ter acesso a crédito, cartão de crédito, empréstimo pessoal, consignado, o que for, ele vai torrar todas essas vias de dinheiro. Por quê? Porque ele pensa em consumir no momento, ele não pensa no futuro. É aquele velho negócio. Eu não sei se eu vou estar vivo, né? Então eu vou gastar, eu vou consumir, eu vou comprar um carro novo, eu vou comprar uma casa nova, vou financiar, vou fazer tudo. Então, com o tempo você fica naquela bola de neve, fica sempre preso em dívidas, né? Então você não consegue criar um patrimônio real, né? Então, geralmente para os filhos, para os descendentes, esse tipo de pessoa só deixa dívidas, né? Então, é muito importante nos ajustar, tá certo? Então, preferência temporal alta é quando você quer consumir a coisa no presente, não pensa no futuro, né? Essa pessoa, o gastador, como o nome diz, ele vai sempre gastar ou tudo que ele recebe ou mais, né? Muito mais fácil ele gastar mais do que ele recebe. Então, quando ele começa o mês, ele já começa devendo, né? Geralmente ao banco, né? Então, essa pessoa, ela já começa o mês endividada, tá certo? E às vezes pensa, eu já estou endividado mesmo, tem aquele dinheiro no banco, aquele limite no banco, eu vou torrar e mês que vem o salário vai entrar e vai nessa bola de neve, gente. Até que vai chegar um ponto que todo o dinheiro que vai entrar, o banco não vai liberar mais aquele limite e, pô, você vai ter que passar o mês sem dinheiro. E aí? Vai ter que se endividar em outro meio, né? Fazer uma dívida maior ainda. Então, essas pessoas não se tem a precaução de se preparar para isso. Então, só vai gastando, só vai gastando, só vai gastando para ver no que dá. E geralmente dá ruim, né? Então ela só pensa no presente, não pensa no futuro, tá certo? Em deixar nada, em construir nada, quer consumir, tá certo? Vive endividado, né? Essas pessoas geralmente vivem endividadas e essas pessoas, gente, elas são a grande maioria do povo, das pessoas hoje em dia, porque a maioria dos governos, eles têm essa expansão monetária que nós vemos hoje. A inflação porque a inflação está botando muito mais dinheiro, imprimindo dinheiro, colocando, e cada vez mais nós temos acesso a empréstimos, né? Empréstimos geralmente com juros pequenos. Juro é bem pequenininho, eu não vou me endividar muito, mas o problema é esse, que você sempre está pegando empréstimo atrás de empréstimo, financia uma casa, financia um carro, e tudo isso que você vai pagando juro, tudo que você paga de juros, você está dando dinheiro aos outros, né? Você está trabalhando para os outros. Então, nós temos de pensar em receber juros, né? Quando nós investimos dinheiro, receber os juros. Então, essas percepções, preferências temporais, nós podemos mudar, mas elas são ligadas a algumas coisas, tá certo? Que eu vou falar aqui um pouquinho. A idade, gente. A idade, ela influencia muito na preferência temporal. Quando nós somos crianças, a nossa preferência temporal é alta. Você não vê uma criança querendo poupar. É muito difícil. A criança quer consumir agora e pronto, né? À medida que nós vamos envelhecendo, essa
preferência temporal vai mudando. Vamos chegar num tempo que nós vamos pensar mais no futuro. Eu quero poupar aqui para chegar na velhice e ter uma tranquilidade. Quando nós estamos muito velhos, a preferência temporal muda de novo, porque caímos naquele negócio, eu quero, posso morrer a qualquer tempo, eu vou gastar, vou comprar uma casa, vou comprar um carro, o que for, né? Eu estou nessa idade, eu vou comprar. Então, muitos acontece isso, dessa preferência temporal de gastar ou poupar de acordo com a idade, tá certo? Os governos também influenciam muito nessa preferência temporal, como eu falei um pouquinho atrás, os governos hoje em dia eles querem que você gaste, tá certo? Gaste e se endivide, né? Isso é interessante para os governos atuais. Quanto mais você gasta, mais você vai endividar, mais vai estar entrando dinheiro nessa economia. E eles têm essa questão de quanto mais dinheiro está na economia, melhor. Melhor para quem, né? Então, se um governo ele tem uma questão imediatista, né, como a gente vê aqui no Brasil, que você não pode se confiar mais de 4 anos em alguma coisa, porque um governo entra, acaba tudo que o outro faz, então pode estar uma coisa tranquila agora e mudou o governo e pum, né? Então, o povo brasileiro tem essa tendência a consumir mais, também por causa dos impostos, né? Então, vai dizer, não, vou deixar para o governo pegar tudo, eu mesmo vou gastar, né? Então, os governos influenciam nessa preferência temporal, tá certo? Se a gente for pegar uma Suíça da vida, pelo amor de Deus, o pessoal fica investindo, guardando dinheiro, porque é muito melhor que o dinheiro vai estar lá rendendo, né? Bem, porque eles não têm essa preocupação se o governo vai entrar e vai mudar tudo, né? Eles podem pensar no futuro com mais clareza, tá certo? O dinheiro, né, a moeda que está em uso, também vai ajudar, né? Temos uma lei que fala que nós gastamos nas moedas ruins. Se nós temos dólar numa mão e um real numa mão e vamos comprar um cachorro quente, por exemplo, e o vendedor aceita os dois, nós vamos pagar com um real. Por quê, Patinha? Porque o real vale menos, o real se deterioriza mais rápido. Então, o dólar é uma moeda mais forte, uma moeda melhor, eu vou guardar a moeda melhor. Do mesmo jeito, se eu tenho um ouro e tenho um dinheiro, moeda fiduciária, que é real, dólar, euro, o que for, eu vou gastar essa moeda fiduciária, porque eu sei que o ouro vai valer por muito tempo, né? E o ouro não vai baixar o preço. Então, eu vou gastar a moeda ruim e vou manter a moeda boa, tá certo? Então, se eu só tenho moeda ruim, feito real, a tendência é eu gastar, porque eu sei que daqui a um ano pode ser que aquilo valha bem menos do que vale hoje, que é o que ocorre, né? Então, a moeda também ajuda nessa preferência temporal. Doença, gente, né? Eu posso ser um poupador, tô poupando, eu crio minha reserva de emergência, só que eu tenho uma doença que faz com que eu gaste toda a minha reserva de emergência e não dê para eu tratar a doença. Então, eu vou pegar e vou mudar a minha preferência temporal para o agora, para eu ficar melhor. Eu vou gastar o meu dinheiro para eu ficar melhor, né? Então, doenças podem mudar essa preferência temporal. E a família, né, é o maior caso. Se você vive num meio de família onde geralmente são poupadores e vão te passando aquela ideia, você vira um poupador, mesmo que inconsciente, né? Você vai naquele negócio, você começa a guardar parte do seu dinheiro, né? Mesmo que você não saiba o porquê, mas você só viu o pessoal falando, fazendo e você repete. Do mesmo jeito que você está numa família onde o pessoal só consome o tempo todo, não tem essa questão de pensar no futuro, você vai ser do mesmo jeito, né? Então, a família influencia muito nessas preferências temporais, tá certo? Então, gente, eu sei que os vídeos estão ficando longos, estou aqui quase 20 minutos. Então, vocês veem que eu só estou passando por cima dos assuntos e são muito conteúdos, né? Então, eu vou tentar sempre estar trazendo esses conteúdos e vou tentar diminuir o vídeo. Falei que ia tentar diminuir em relação ao passado, ficou maior, né? Mas eu quero agradecer, gente, a todo mundo que ficou até aqui, assistiu, e vamos lá continuar nessa nessa expansão, nessa melhoria, e agradecer novamente a todo mundo que está me acompanhando, está me ajudando, tá certo?
E se quiserem, gente, me siga lá no Instagram, Batistinha Ferreira, e peçam, deem dicas de conteúdo que vocês querem que eu fale aqui, tá certo? Que eu vou falar com todo o carinho possível. Então, tchau, gente, até a próxima.